pessoal. Quero desde já desejar a todos uma boa tarde, né? Uma boa aula para vocês. Então, nós estamos aí nos adaptando com essas maneiras de dar aula, né? Quero desde já dizer a vocês que no decorrer dessa aula vai aparecer de vez em quando um nomezinho vermelho aqui na tela. Então, vocês não se apeguem a ele, viu? É só a questão aqui do aplicativo. Então, a nossa aula de hoje fala sobre, vai começar aqui na página 23 do livro de vocês, capítulo 1, sobre a lei da conservação da massa. Então, essa lei, pessoal, da conservação da massa, eu trouxe aqui algum texto, mas não vamos nos apegar muito a esse texto, né? Então, a lei da conservação da massa, que foi descoberta por Lavoisier, o cientista Lavoisier, né? No livro de vocês tem indicando o nome dele por completo. Então, o que ela consiste? Ele fez algumas reações químicas num ambiente fechado, né, no sistema fechado, e constatou que a massa dos reagentes sempre dava igual à massa dos produtos. A massa dos reagentes sempre dava igual à massa dos produtos. Então, ele concluiu que, se nos meus reagentes a massa desse 18, no meu produto a massa também daria 18. Então, essa foi a conclusão dele. Aqui nós temos, por exemplo, a água, H2O. 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio e assim eu tenho 18 gramas de água, né? 18 gramas de água. Ele fez também outro exemplo com 18 gramas de água, na verdade, ele fez outro exemplo aqui com 32 gramas de oxigênio e 12 gramas de carbono. Ele teve 44 gramas de gás carbônico, né? Hidrogênio, oxigênio com carbono. Então, o que ele concluiu, pessoal, com essa lei? A seguinte informação. Através de seus trabalhos, pôde enunciar uma lei que ficou conhecida como Lei da Conservação da Massa ou Lei de Lavoisier, que consiste em quê? Numa reação química que ocorre em um sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. Então a frase que define bem essa lei, pessoal, é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como vocês viram, na reação da água, eu tinha 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Então, 2 de hidrogênio com 16 de oxigênio dá 18 gramas. Então, no meu produto, que é a água, né, eu também tenho 18 gramas de água. Então, eu não perdi átomo, eu não ganhei átomos, eu apenas aconteceu aí o que? Uma reação química, né? Então, nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Continuando. Pronto. Aqui, Lei de Lavoisier, conservação da massa. Aqui eu tenho a massa dos reagentes, mR, né? E aqui eu tenho a massa dos produtos. Então, em um sistema fechado, a massa total não varia, independente da transformação, né? A massa não vai variar. A lei da proporção constante pode ser definida da seguinte maneira, né? Como está aqui exposta nessa imagem. E aqui diz, ó, a proporção em massa da substância que participam de uma reação e que são produzidas nesta é fixa, constante e não varia. Quem elaborou esta lei foi o químico Lavoisier. Então, continuando aqui, vou deixar aqui pronto. Quem elaborou essa lei foi o químico francês Joseph Louis Prost, né? Ele realizou várias investigações com cuidado, verificou com cuidadosas verificações das massas das substâncias envolvidas em seus experimentos, né? Alguns fatos observados são esses mostrados a seguir.
Isso aqui é sobre a lei da conservação, a lei da proporção constante, né, pessoal? Na página 24 do livro de vocês. Lei da proporção constante, né? Pronto. Lei da proporção constante, tá aqui. O slide aqui está um pouco bagunçado. Pronto, lei da proporção constante. Foi que Proust, né, concluiu com essa lei. Primeiro exemplo. Formação da água, né? A água, ao sofrer elétrolise, né, que é quando ela é decomposta através da corrente elétrica, tem seus componentes separados. Eles são oxigênio e hidrogênio, conforme a reação a seguir, né? Então aqui é a reação química. A água, essa setinha aqui, significa que reage através de quem? Elétrolise, né? Formando hidrogênio, e o maisinho aqui significa e oxigênio. Eu tinha 9 gramas de água. 9 gramas de água. Quando essa água entrou em decomposição, aqui é a nossa tão conhecida reação de decomposição, eu tenho 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Então, eu tenho 9 gramas aqui nesse reagente e tenho também 9 gramas aqui nesse produto. Então, hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos a conhecida lei da proporção constante. Agora vamos entender mais um pouco, né? Seguindo aqui. Conforme se verifica na reação, a proporção das massas de hidrogênio e oxigênio que formam a água é de 1 para 8. Como assim, Auri? A cada 1 grama de hidrogênio, eu tenho que ter 8 gramas de oxigênio. Então, se eu tiver 2 gramas, se eu tiver aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio, eu tenho que ter quantas gramas de oxigênio? 16. Por que, Auri? Eu já tenho aqui a proporção, é 1 para 8. Então, se eu dobrei o 1 aqui, se eu dobrei 1, eu também tenho que dobrar o 8. Então, o dobro de 1 é 2, o dobro de 8, 16. Então, se no meu produto eu tenho 16 mais 2, dá 18. Eu tenho 18 gramas, então, no meu reagente eu tenho que ter também 18 gramas. Então, agora a equação está correta. 18 gramas de água reage através de elétrolise, formando 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Eu tenho aqui já a minha reação correta, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre balanceamento dessas reações químicas, né? Dessas equações químicas. Continuando aqui. Segundo exemplo. Formação do gás carbônico, CO2, né? O gás carbônico é sempre formado por carbonos e oxigênio. Então aqui eu tenho, ó, CO2, gás carbônico, reage formando carbono e oxigênio. Eu tinha 11 gramas de CO2. Então, esse aqui é o reagente. No meu produto, eu também tenho que ter 11 gramas. Então, eu tenho aqui, ó, 8 de oxigênio e 3 de carbono. 8 com 3 dá 11. Então, essa equação está correta. Por quê? Porque a massa do meu reagente está igual à massa dos meus produtos. Aqui eu tenho a representação, pessoal, através de átomos, né? Ó, aqui eu tenho 2 CO2. Então, ó, 2 CO2. Eu tenho duas bolinhas aqui lilás, né? E uma preta. As duas bolinhas lilás representam quem? O carbono. E a bolinha preta representa o oxigênio, né? 2C mais 2O2. Nós gravando aqui, pessoal, tem uma questão aqui que não cabe vocês entenderem agora, mas eu vou explicar. Aqui perto do C tem um 1. Tem um 1. Para mim saber quantos átomos de carbono eu tenho nessa equação, eu multiplico esse vezes o que tem aqui. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 carbono. Aqui, ó, 2 carbono.
entenderam? 2 carbonos. E aqui do mesmo jeito o meu oxigênio, né? Está aqui ele. Como aqui eu tinha 2, aqui também da mesma maneira, né? Então, 2 CO2 eu tenho. No caso, se um CO2 aqui tem 1, ó, é 11, 2 é o que? 22, entenderam? Então, se é 22 nos meus reagentes, o meu produto também tem que dar 22. Então, aqui eu tinha 3, aqui eu dobrei, não foi? Aqui eu tinha 3 gramas de carbono. Quanto é o dobro de 3? 6. Aqui eu tinha 8. Quanto é o dobro de 8? 16. 16 mais 6, 22. Mantendo aí a mesma proporção, a mesma massa nos reagentes e no produto. Então aqui, se você representar através de átomo, ó, isso daqui, esse exemplo aqui, ó, é dessa reação aqui de cima, entenderam? E esse outro exemplo é dessa reação aqui, ó. Então, vamos só analisarmos aqui através de átomo. CO2, carbono e 2 oxigênio. Tá aqui o carbono preto e 2 oxigênios aqui, uma espécie de rosa, né? Isso aqui é a representação dessa reação. Quando eu aconteceu aqui a reação, eu tenho duas substâncias simples. Eu tenho aqui, ó, os 2 oxigênios e o carbono. Aqui eu tinha o dobro, eu tinha 22 gramas. Então eu tenho a representação aqui de 2 carbono, né? De 2 gases carbônicos. E na resposta aqui, no produto, eu também tenho da mesma maneira o dobro. 4 bolinhas de carbono, né? E 2 de oxigênio. Então, neste caso, comprovou-se novamente que a proporção permanece constante. Duplicando-se a quantidade de átomos, toda a massa também vai dobrar, né? Então, eu tinha um átomo de gás carbônico, aqui no primeiro exemplo. Um átomo de gás carbônico. Eu tinha 11 gramas de gás carbônico, 3 de carbono com 8 de oxigênio. Se eu tenho 2 átomos de gás carbônico, eu tenho 22 gramas de gás carbônico. Se eu dobrei aqui, eu vou dobrar também no carbono e dobrar no oxigênio, né? Continuando. Teoria atômica de Dalton, né? Teoria atômica de Dalton. Então aqui, pessoal, nós temos o que Dalton concluiu, qual é a teoria atômica dele. O que é isso, teoria atômica? Toda matéria, pessoal, é criada por átomo, né? Isso aí foi já uma das ideias, né? Uma das conclusões de Dalton. Então, o que é esse átomo? Né? São pequenas partículas. Então, Dalton se apoiou, né, nos estudos de Lavoisier e de Prost, né? Lavoisier na lei da conservação da massa e Prost na lei da proporção constante. E Dalton agora foi estudar sobre o átomo, né? O átomo em si. Então, o átomo. Como foi que Dalton entendeu que era um átomo? Se vocês olharem na página 25 do livro de vocês, vai estar dizendo aí, tem um nomezinho átomo, né? A bolinhazinha representando aí no livro de vocês. Tem substâncias simples, e as bolinhas, e tem substâncias compostas, né? Então, pessoal, ó, que foi que Dalton concluiu? Que um átomo era representado, né? A maneira dele se apresentar era como se fosse uma esfera maciça. Pegamos como exemplo uma bolinha de gude, né? A conhecida bila. Então, a palavra átomo vem do grego e significa indivisível, né? Ela foi usada pela primeira vez por alguns filósofos na Grécia Antiga, que com base em argumentos filosóficos, né, propunha que todas as porções de matéria são formadas por átomos. Mas eles só tinham filosofia, eles não tinham ciência, não tinham experimento. Então foi lá Dalton e fez o experimento. E concluiu, através dos experimentos que ele fez, que o átomo era uma espécie de esfera, né, maciça. E algumas das indagações, algumas das características do átomo
ele concluiu que todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em suas características, por exemplo, tamanho e massa. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si, por exemplo, possuem massa diferente. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento, e já as substâncias compostas são formadas por átomos, né, de 2 ou mais elementos. Os átomos não são criados nem destruídos. Nas reações químicas, os átomos se combinam. Então vamos lá, a combinação do átomo aqui, ó. Eu tenho essa equação química aqui, né? Tem essa equação química. Vamos ver aqui, subir aqui um pouco. Pronto, então essa equação química aqui, ó. Isso aqui, pessoal, consiste na página 25 do livro de vocês, viu? Então, símbolozinho C, um átomo, né, aqui, um átomozinho de carbono, e dois, no caso aqui, ó, 2H2, entenderam? 2H2. Ah, Auri, é 2 átomos de hidrogênio? Não, é 4 átomos de hidrogênio, ó. 2 vezes 2, 4. Então, 4 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho um átomo, né? E uma substância simples. Aqui também eu tenho 2 átomos e uma substância simples. Porém, aqui no meu produto, eu tenho, ó, vou contar quantos átomos tem aqui no meu reagente. Um átomo de carbono mais 4 átomos de hidrogênio dá 5 átomos. Então, 5 átomos aqui. Então, esses átomos aqui são de substâncias simples. Se eu tenho 5 átomos nos meus reagentes, o meu produto também tem que ter 5 átomos. Então, concluo que Dalton disse que os átomos na reação química, eles não saem, eles não se perdem, eles não são destruídos, eles apenas se recombinam, né? Então, aqui tá aqui, ó, eu tenho carbono aqui no meio e ao redor dele os 4 hidrogênios que eu tinha aqui nos meus reagentes. Então, aqui eu tenho uma substância composta. Quando é que é uma substância composta? Quando tem 2 ou mais átomos de substâncias, né? De elementos químicos diferentes, né? Tá entendendo? Continuando, pessoal. Símbolos e formas, né? Símbolos e formas. Aqui eu tenho um símbolo aqui, ó. Símbolo representa elemento único. O símbolo aqui do hidrogênio, né? Aqui nós estamos já entendendo sobre a tabela periódica. O númerozinho está em cima é o número atômico. Esse aqui é o símbolo químico. E o nomezinho embaixo, hidrogênio. E embaixozinho aqui tem o peso, né? O peso atômico, a massa atômica. A gente viu isso também. Então, o símbolo em si vai representar o elemento químico. O H representa o hidrogênio, o C representa o carbono, o O representa o oxigênio. Já as fórmulas representam quem? As substâncias. Por exemplo, aqui, ó, nós subimos aqui um pouco. Aqui eu tenho o elemento químico carbono. Calma aí. Pronto. Aqui eu tenho o elemento químico carbono. Aqui eu tenho o elemento químico hidrogênio. E aqui eu tenho a substância, né? CH4, né? Então, a fórmula vai representar quem? A fórmula vai representar a substância, né? Fórmula representam substâncias. Vamos lá. H2O, água, né? Eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Equação química. Equação química, né? Então vamos lá. Investigando a combustão como modelo. Então tem aqui, ó, carbono, ó o símbolozinho do carbono, C. Oxigênio, ó o símbolo, O2. Ó, se eu for ler essa equação química aqui, como eu leio. Carbono e oxigênio, a setinha significa reagem formando gás carbônico. Olha aí, pessoal, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Total de átomos nos reagentes, 3.
Então, no meu produto eu tenho que ter quantos átomos? 3. Está aqui os 2 de oxigênio e no centro aqui em vermelho o átomo, né, de carbono. Entenderam? Então, como você interpreta essa equação? Agora, dessa maneira. Um átomo de carbono reage com 2 átomos de oxigênio, formando gás carbônico, né? Então aqui eu tenho 3 átomos formando gás carbônico. Um de carbono e 2 de oxigênio. Bom, pessoal, agora vem a parte que vocês vão ter que entender mais ou menos, né? Um pouco de como balancear uma equação. Como assim, olha? Nós já entendemos que, sob a lei da conservação da massa, a massa do reagente é igual à massa do produto, ok? Sobre a lei da proporção constante. O que é a lei da proporção constante? Por exemplo, H2O. Eu tenho um hidrogênio e 2 oxigênio. Eu tenho um hidrogênio e 2 oxigênio. Isso é um átomo de água. Se eu colocar 2 átomos de H2O, eu vou ter 2 hidrogênio e 4 oxigênio. Por quê? Porque eu dobrei a quantidade de átomo. Se eu dobrar a quantidade de átomo, eu tenho que dobrar também meus reagentes, né? Se eu tenho dois átomos, agora eu vou ter que dobrar a quantidade dos meus reagentes. É esse mesmo caso aqui, pessoal. Ó. Carbono, um carbono e 2 oxigênio, eu tenho gás carbônico, CO2. Um átomo de gás carbônico. Mas se eu tivesse 2 átomos de gás carbônico, eu teria que dobrar o meu oxigênio e dobrar o meu carbono. Então aqui teria que ser 2 carbono e 4 oxigênio, que daria o quê? 2 com 4, 6. 6 átomos. Então aqui eu teria 4 bolinhas azul e 2 bolinhas vermelhas, que dariam 6 átomos para os 2 átomos de gás carbônico. Então, como eu vou balancear uma equação? Dessa maneira. Eu tenho aqui, ó, essa equação química aqui. Balanceamento da equação química. Eu tenho C3, carbono, 3 carbono, né? Tá aqui, ó. H8, então eu tenho 8 hidrogênio aqui. E, ó, se você olhar aqui, eu tenho 5O2. Então, quantos átomos de oxigênio eu tenho, Auri? 5O2. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 10 átomos de oxigênio. Então, aqui. Isso aqui são os reagentes. O meu produto, pronto. Eu tenho que ter no produto a mesma quantidade de átomos que eu tenho no meu reagente. Então, ó, aqui eu tenho 3 carbono. Vou olhar aqui quantos átomos de carbono eu tenho no meu produto. Carbono C. Olha aqui o C. 3, o 3 está perto do C. Aqui entre o C e o O tem um 1, pessoal. 3 vezes 1, 3. Então, 3 carbono. Ok. O 2 aqui. O oxigênio. Na minha aqui eu tinha 10 oxigênio nos reagentes. No meu produto, vamos ver. 3 vezes 2, 6. E aí, eu não tenho 10 oxigênio. Mas eu tenho aqui ainda outra parte. 6. Aqui eu tenho 4, não é? Esse 4 está multiplicando 1, que está bem aqui assim no pezinho desse O. 4 vezes 1, 4. Então eu tenho 4 oxigênio aqui e 6 oxigênio aqui. 4 com 6, 10. Entenderam? Então eu tenho também 10 átomos de oxigênio. E o meu hidrogênio, 4 vezes 2, 8. 8 hidrogênio da mesma maneira. Então, quando eu pedir para vocês balancearem uma equação, vocês vão fazer isso. Vocês vão olhar a quantidade de átomo que tem no reagente e vão olhar a quantidade que tem no produto. Para balancear essa equação, você vai ter que colocar alguns númerozinhos. Se você olhar na página 29 do livro de vocês, eu tenho aí N2 mais O2, N2 e O2 reagem formando NO. Tá correto? Não. Por quê? Porque nos reagentes eu tinha 2 átomos de nitrogênio e 2 de oxigênio, que dá o quê? 4 átomos. E no meu produto eu não tenho esses 4 átomos. Não é verdade? Não tenho. Já embaixo aí ele colocou da maneira correta, né? N2 mais O2 reage formando 2NO. No pezinho do N tem um 1 e no pertinho do O também tem um 1. 2 vezes 1, 2. Depois 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Aí eu teria um dos 4 átomos, né?
ao decorrer da nossa aula, eu vou explicar mais exemplos sobre isso. Então, aqui foi só um resumo bem rápido, pessoal, sobre esse conteúdo. Então, obrigado a quem assistiu e deixe seu like, né? Fazer igual os youtubers.